Olá, sou Marco Scipione, psicólogo, atuo há quase 10 anos como psicólogo clínico. Atualmente estou concluindo uma especialização em terapia familiar sistêmica e o objetivo deste canal é compartilhar um pouco da minha experiência profissional, trazer reflexões e aproximar você à psicologia que está no nosso dia a dia. O tema que irei trabalhar hoje é perdão, algo que é essencial para a nossa saúde emocional, mas que em determinadas situações é algo muito difícil de ser realizado. Em outros casos, por haver um entendimento errado sobre o que é o perdão, isso acaba dificultando a realização do mesmo. Algumas dúvidas que surgem o que é o perdão, qual é o processo do perdão, se perdão é um sentimento ou não, e eu estarei respondendo essas perguntas e outras ainda neste vídeo. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, me mande uma mensagem em um dos meus canais, no Instagram, @marcoscoelhoscipione, ou no YouTube, canal Psicologia do Dia a Dia. A ideia em trabalhar o perdão foi dar continuidade ao vídeo da semana passada, onde eu falei sobre o que fazer com as memórias que os nossos pais nos deixaram. Quem não assistiu, busca lá num desses dois canais e vamos lá. O que significa perdão? Perdão significa remissão. Remissão é redimir, finalizar, terminar algo. Então, terminar ou remir uma pena, uma ofensa, uma dívida. Ela é uma desculpa, um indulto, uma liberação. Então, um ato pelo qual a pessoa é desobrigada de cumprir aquilo que era seu de dever. Então, perdão nada mais é do que finalizar uma dívida. Liberação de uma dívida não importa qual seja, pode ser uma dívida financeira, uma dívida jurídica, e no caso aqui o que eu quero explorar com vocês é do ponto de vista emocional. Então, o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é entender que não há perdão se não houver dívida. Como isso funciona emocionalmente, né? Toda ofensa, todo ato que nos gere uma dor física, uma dor emocional, até uma dor espiritual, todo sentimento de injustiça que a nossa psique ela perceba, vai contabilizar isso como uma dívida. Uma traição, uma dor, uma ferida, uma quebra de expectativas, ofensas, abusos, tudo isso nosso cérebro ele acaba contabilizando como perda e automaticamente ele estará tentando cobrar isso como uma dívida do ofensor. Eu gosto de fazer uma correlação com o financeiro, que é uma maneira prática de entender, né? Se eu empresto um dinheiro para alguém, ou se você empresta um dinheiro para alguém, no ato desse empréstimo ali, uma dívida é estabelecida com a pessoa que tomou esse dinheiro emprestado. E se em algum momento essa pessoa que pegou esse dinheiro emprestado de você, ela não consegue te pagar ou ela atrasa o pagamento, a partir desse momento a dívida ela se estabelece, né? E aí você vai estar gerando em você um sentimento de injustiça. E a partir desse sentimento de injustiça, você automaticamente começa a cobrar essa dívida. E essa cobrança ela pode ocorrer de duas formas. Uma cobrança externa, como uma atuação, uma forma de atuar, você vai ligar para a pessoa, você vai mandar uma mensagem, vai ir até ela, vai mandar alguém até ela cobrar essa dívida, ou algo que é mais comum, uma cobrança interna, a pessoa ela internaliza essa cobrança, muitas vezes ela não fala sobre isso, mas ela pensa, ela sente, ela fica remoendo aquilo internamente. E dentro desse caso a gente vai ter duas possibilidades, a dívida ou ela pode ser paga ou ela pode não ser paga, né? A gente vai ter duas opções e dessas duas opções a gente vai ter duas opções também. Se essa dívida não for paga, você vai ter a opção de continuar cobrando a dívida internamente ou externamente, ou você vai poder perdoar a dívida, você vai quitar a dívida, você vai liberar a pessoa, você pode dizer para ela, a partir desse momento você não precisa mais me pagar. Nesse momento você quita a dívida. Então, do ponto de vista emocional, há uma diferença do financeiro. Por quê? Do ponto de vista financeiro, essa dívida ela pode ser paga em qualquer momento. Vamos dizer assim, que passou 10, 15, 20 anos, a pessoa ela, conseguiu talvez se reerguer, ou até judicialmente, às vezes você acaba cobrando a pessoa e ela vai conseguir pagar essa dívida, ela pode conseguir pagar essa dívida com juros, correções, etc. E ela pode ser quitada.
Só que quando a gente fala do ponto de vista emocional, é impossível você quitar uma dívida emocional. Por quê? Porque a ofensa, por exemplo, uma palavra que é liberada para você, é uma ofensa, você não tem como desfazer isso, você não tem como retirar essa palavra da pessoa, uma agressão, seja ela qual for feita, não tem como você voltar no passado e desfazer isso. Então, se essa dívida ela é impossível de ser paga, você vai ter duas opções. Ou você vai passar a sua vida cobrando a pessoa por algo que não pode ser pago, ou você pode perdoar, você pode liberar essa pessoa dessa dívida emocional. Tá? Então, por que é impossível de pagar essa dívida emocional? Porque é impossível voltar no tempo. Nós não temos essa capacidade, né? Uma quebra de confiança, uma dor que foi gerada, uma traição, você não tem como voltar atrás e desfazer isso. A única coisa que pode ser feita, né, emocionalmente falando, é buscar reparar o dano, como alguns países fazem, né? Porém, a busca dessa reparação não muda o que aconteceu. Por exemplo, um filho que foi assassinado, por mais que a pessoa que assassinou, ela pode buscar reparar esse dano, seja financeiramente, ou seja com uma indenização, ou até cumprindo uma pena, só que esse ato não traz o filho de volta, ele não tem como desfazer isso, é impossível desfazer, né? Então é importante entender que emocionalmente falando, nós não temos condições de quitar essa dívida, tá? E você vê isso, casos, né, de pessoas que acabam passando às vezes uma vida inteira cobrando essa dívida, né? Por exemplo, irmãos que por alguma ofensa acabam se separando, não conversam mais, amizades que são desfeitas, relacionamentos entre pais e filhos acabam se desfazendo, né? Porque um ou ambos acabam não conseguindo, ou não entendem o que é o perdão, acabam não perdoando, tá? Porque não vai ter como desfazer o que já passou. Um ponto que eu acho interessante, que eu gostaria de destacar aqui, é que a falta de perdão, ela não prejudica o outro. Na verdade, a falta de perdão, ela em primeiro lugar traz prejuízo para mim. Porque eu que vou sofrer cobrando a dívida. Toda vez que eu lembro dessa dívida, quem sofre sou eu, não é o outro. Muitas vezes a outra pessoa nem sabe que me ofendeu, que ela gerou uma dívida emocional em mim. Mas eu lembro, talvez diariamente, ou toda vez que eu lembro da pessoa, ou lembro da situação, ou vejo ela, eu acabo trazendo a dívida, o sofrimento, o sentimento novamente, sentimentos negativos de raiva, tristeza, mágoa, culpa, ou seja, eu ressinto. Toda vez que eu lembro da situação, da dívida, eu ressinto a dor. Então, o perdão, ele é importante para mim, porque eu me beneficio do perdão e não o outro, tá? Como muitas vezes as pessoas têm o erro de pensar que ela está retendo o perdão, né? Ela vai estar se vingando do ofensor, e na verdade não, porque a pessoa acaba pensando assim, o outro não merece ser perdoado, ele me fez tão mal que ele não merece o meu perdão, e não entende que quando ela faz isso, ela dá o poder ao ofensor de prejudicar ela mais ainda. Então, quando eu não perdoo alguém, eu me prejudico mais. Enquanto eu não perdoo, eu fico preso ao meu ofensor e a essa situação que foi vivida. Porque às vezes o problema não é com o outro, né? Às vezes eu cometi um erro e eu não consigo me perdoar. Então eu fico preso emocionalmente ao meu passado. Ficando preso ao meu passado, eu vou ressentindo essa dor diariamente, né? E como eu falei no vídeo anterior, se eu estou preso ao meu passado, eu vou ter dificuldade em olhar para frente, em vivenciar o meu futuro com alegria, com liberdade, de até assim, ter energia, foco para poder fazer aquilo que é bom para mim. Há uma analogia, algo que era realizado por alguns povos muito tempo atrás, que era amarrar um defunto, uma pessoa morta, em uma pessoa viva. Isso era uma pena que eles acabavam realizando. Então, toda vez que eu não perdoo alguém, o que eu faço emocionalmente é eu
pegar esse defunto, como eu falei, porque é uma situação que já morreu lá atrás, não tem como eu mudar ela. Então eu grudo isso em mim. E aí o que eu acabo fazendo? Eu acabo caminhando com esse cheiro ruim, com essas coisas ruins, com essa coisa que está se deteriorando dentro, próximo de mim ou dentro de mim, e eu acabo vivenciando isso no meu dia a dia. Então, quando eu não perdoo, quem sofre sou eu. Uma frase aqui que eu gostaria de destacar para você é assim: o perdão, antes de ser um ato de amor com o próximo, ele é um ato de amor com você. Então destaca isso, se você puder. O perdão, antes de ser um ato de amor com o próximo, ele é um ato de amor próprio. Quando você perdoa, você se livra daquilo que te prende na tua dor emocional, tá? Outro ponto muito comum é as pessoas sentirem culpa diante de alguma situação negativa. Por exemplo, uma traição, quebra de confiança, um roubo, uma ofensa, um abuso. Quem te prejudicou de alguma forma, ou seus próprios erros por decisões ruins, né, ao longo da sua vida, tendem a gerar um sentimento de culpa, né? É aquela pergunta que a gente faz: por que eu fiz isso, né? Por que eu virei à direita e não virei à esquerda? Por que eu assumi tal relacionamento? Por que eu procurei tal pessoa? E a pessoa ela começa a se culpar pelo que aconteceu. Isso é muito comum em pessoas que passaram por situação de abuso, e elas acabam se sentindo culpadas, né, por terem permitido de alguma forma, como se aquilo fosse culpa delas, né, que aquela situação acontecesse. Muitas vezes ela até entende racionalmente que a responsabilidade do ato é do abusador, porém elas ficam presas nessa dor e nessa falta de perdão próprio e acabam não se perdoando. Por se culpar e não reconhecer a responsabilidade do abusador, então ela não reconhece essa dívida. E como eu falei, se não há dívida, não há perdão. Se ela não reconhece a dívida, ela não tem como perdoar o ofensor. E ela acaba levando essa dívida com ela. Eu já acompanhei casos em consultório de a pessoa que ela sofreu abuso e ela carregar mais de 40 anos essa dor. Imagina o tanto, né? Como eu falei, o defunto, ela caminhando com aquele defunto diariamente, muitos anos. Um outro ponto importante, então, é entender que o perdão ele tem que ser do tamanho exato da dívida, tá? Você tem que reconhecer a dor, o tamanho da dor, o tamanho da ofensa para você poder perdoar. Muitas pessoas às vezes ficam sentindo novamente porque elas não entenderam, não conseguiram alcançar a dimensão dessa dor emocional, dessa dívida, então ela não consegue perdoar. Às vezes perdoa uma parte que ela tem consciência, mas não consegue perdoar o todo, tá? Então, quais são os passos práticos para perdoar? Primeiro é chorar a dor, se dar o direito de sentir, e isso precisa ter um início e um fim, tá? Você não vai ficar chorando a dor infinitamente, um dia, uma semana, um mês, chore, sinta, mas aí tem um ponto ali de decisão. Entendeu a dor, aí é o momento de você contabilizar as perdas. Você precisa saber o tamanho dessa dívida para poder perdoá-la, né? Pense do exemplo financeiro. Se você não sabe o quanto a pessoa te deve, você não tem como perdoar essa dívida. E aí em terceiro lugar, aceitação. Você precisa, a partir desse momento que você contabilizou, aceitar a sua história. Como eu falei, a história não tem como ser mudada, então você tem que aceitá-la, reconhecer que isso agora faz parte da sua vida. Em quarto lugar, a partir do momento que você aceitou, libere esse perdão para então você sentir. Sentir o quê? A liberdade em relação a não estar mais preso ao seu passado, tá? Aqui rapidamente eu vou responder uma pergunta que foi me perguntado lá no Instagram. Perdoar é esquecer? Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é aceitar que agora você tem uma marca dentro da tua história e entendendo que isso não pode ser mudado e nem desfeito, tá? E a tua história não te faz melhor ou pior do que ninguém. É reconhecer. Isso aqui é parte da minha identidade, por mais que eu não goste. Eu vou estar respondendo outras perguntas em outros vídeos, tá? Mas eu queria agradecer aí se você conseguiu chegar até esse momento. Deixe seu like, curta o vídeo, compartilhe com alguma pessoa que você entende que isso vai agregar algum valor. Muito obrigado, até a próxima.